Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês. Nós estamos falando de um assunto bastante interessante, né? Estamos falando do êxodo rural, né? Da migração, né? Que acontece em alguns momentos, né? Em alguns períodos. E em alguns momentos são mais frequentes e outros são menos frequentes. Mas nunca deixa de existir, né? A saída, né, de pessoas da zona rural para a zona urbana, né? Por que será, né, que essas pessoas elas se deslocam da área rural para cá, para a área urbana? Por que que isso acontece? Nós já falamos um pouquinho, né? E vocês estão pensando aí, então já estão todos aí eufóricos falando, né, um monte de coisa. E isso aí tudo que você está falando, sim, está correto. As pessoas, elas têm aqui, ó, o trabalho muito limitado. Vamos recapitular um pouquinho, né, acerca dessa questão aqui. Agora vocês vão ver mais um pouquinho aqui na prática, né? Elas têm um trabalho delas muito limitados, ou seja, cuidar dos animais, o cultivo de plantas, né? Ela aqui, ó, elas vão cultivar plantas, né, fazer pomar, né, plantar o pomar, cultivar o solo, né, fazer açudes, enfim, esse trabalho aqui, ó, cultivar a floresta, utilizar recursos naturais aqui, né, que vêm da nossa floresta, da nossa mata, vão ser boiadeiros, enfim, não tem muito outros tipos, né, de trabalho. Então chegou aqui no limite, não tem mais o que fazer. Aquele trabalho é bem limitado. Só que nisso, algumas pessoas falam, não, eu não vou viver aqui, mas eu quero outro tipo de serviço. Eu quero outro tipo de trabalho. Aí sabiam? Ah, o Joãozinho saiu aqui, né, da zona rural e foi lá para a cidade, porque ele queria trabalhar, né, ele queria estudar. Aí ele foi em busca de escola. Aí tá aqui ele, ó, o Joãozinho veio para cá, ó, em busca de escola, ok? Só que a Mariazinha também, ó, foi em seguida em busca de escola também, foi estudar. Escola? Porque aqui na zona rural não tem escola? Tem sim, só que é muito limitada, né? Chega um momento que eles precisam ir. Tem só ali a escola mais limitada, né? Não tem escolas específicas, mais com a pegada mais forte, né? E tudo, às vezes tem até ali alfabetização, às vezes em alguns lugares, né, tem assim até o 5º ano, às vezes juntam os alunos, né, os alunos das mesmas séries, porque não tem tantos, né, e ficam estudando. Você tem a sua sala do 3º ano, é só o 3º ano, né, e na zona rural muitas vezes, a grande maioria das vezes, tem todos os alunos de todas as séries na mesma sala, né, aí o professor agrupa ali, indiferentes, né? Você que está aí na zona rural, você que estuda assim, dessa forma, você vai observar, né? Você vai falar, minha escola é assim, a minha sala de aula é assim. Tem colegas do 1º, do 2º, do 3º, do 4º e do 5º ano. Então, eles dois vieram em busca de estudo. Aí outros aqui, ó, o Pedro, outros nomes também, ó, vieram para cá, ó, em busca de trabalho. As máquinas foram chegando, né? E eles foram vindo em busca de trabalho. Por quê? Porque aqui tem mais opções, olha aqui, ó, tem mais opções de trabalho. Aqui, ó, tem mais indústrias, né? A zona urbana aqui tem mais indústrias, tem lojas, tem shoppings, tem vários tipos de trabalhos que eles podem também exercer. Aí, a dona Joana foi e adoeceu. Só que lá, aqui, na zona rural, não tem atendimento para ela. Aí, olha aqui, ó, teve a Joana que foi para a cidade, aqui, ó, em busca de um tratamento. Ela ficou doente. E aqui, na zona rural, não tem
tratamento para todas as doenças. Aliás, tem para poucas, né? Doenças simples, algum problema, alguma situação, mas mesmo assim tem que andar bastante, muitas vezes, né? Pelo ramal. Então lá, ela vai ter esse tratamento necessário aqui na cidade. Olha aqui, ó, já tá vindo bastante gente, né? E nós temos aqui também essa senhora aqui, ó, que estava com a gravidez de risco, né? Estava com a gravidez de risco e ela veio aqui para a cidade, ó, em busca de ter o seu filho aqui na cidade, porque se ela tivesse normal lá em casa, né, como às vezes acontece na zona rural, ela poderia perder o seu bebê, né? Então ela veio para cá porque aqui na cidade tem, né, mais recursos aqui. Aí outra também, aí a sua família, consequentemente, também teve que vir porque ela começou a gostar da cidade. Ela gostou, aí trouxe toda a família dela para vir morar aqui na cidade. E vocês observaram aqui, ó, na zona rural, foi diminuindo, né, o tanto de pessoas. Foi chegando, né, foram vindo para a cidade, que isso também acontece. Algumas pessoas vão para fazer tratamento, vão para ter os seus filhos e pensam assim, não, eu vou querer algo melhor para meus filhos. Eu vou querer que meu filho fique aqui na cidade, que meu filho seja doutor, né? Lembra que eu falei? Os querem bastante que os filhos estudem, né? Alguns falam assim, ah, não quero que o meu filho faça igual eu fiz. Só que aí teve outros também que vieram em busca, ó, de fazer uma faculdade. Estudaram, né, aqui na zona rural, estudaram, né, fizeram ali a escola. A escola funcionava como? Com ensino infantil, com ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, né, e até ensino médio. A escola funcionava ali, todo mundo ali meio que misturado, né, mas cada um tinha o seu ensino, né? Cada um tinha o seu segmento para estudar. Só que a faculdade não tinha, então eles vieram para cá, ó. Vieram para cá também em busca, ó, de faculdade, de serem doutor, né, de estudar. Estão vendo aqui, ó? Todos esses aqui, ó, e alguns outros aqui vieram também, ó, em busca de estudo. Por quê? Porque o pai quer que eles não sigam, né, aquela vida, né, um pouco sofrida, aquela vida de trabalho. E foram vindo mais outras pessoas também em busca de emprego, em busca de melhorias, e foram ficando algumas pessoas somente aqui. Lembra que eu falei da industrialização, né? Que a indústria foi chegando, as máquinas foram chegando, né? Aqui, ó, e não precisava tantas pessoas, então algumas pessoas somente davam conta, né, de resolver a situação aqui da zona rural. Aí o que que acontece? As pessoas vêm porque falam, ah, lá na zona rural não tem tanta oportunidade. E eu quero que os meus filhos, né? Sempre os pais, né, ficam pensando nos filhos. E aqui, ó, quando vem os jovens, eles ficam maravilhados com a cidade. Poxa, a cidade tem shopping, né? A cidade tem praças, a cidade é iluminada em todo o tempo. Na zona rural a gente vê muita iluminação natural, né? A iluminação do sol, a iluminação das estrelas, né, da lua, a iluminação é coisas naturais. Mas quando eles vêm, eles ficam deslumbrados, né? Eles ficam pensando, ai, já pensou? Eu vou trocar um carro de boi por um carro a motor, né? Eu vou trocar o meu conhecimento que eu tenho limitado por um conhecimento maior. E nisso vai acontecendo o que vocês estão observando aqui, ó. E nisso as pessoas vão vindo cada vez mais, né, para a cidade, cada vez mais para a cidade, em busca de melhorias, em busca de crescimento, né? Crescimento profissional, crescimento, né, dentro da escola, crescimento, olha aqui, ó, observem aqui, ó. Qual foi os causos mesmo das pessoas virem para cá? Para vir para estudar, né? Alguns vieram estudar aqui o fundamental, vieram estudar desde o fundamentalzinho, os pais mandam e ficam na casa de alguém, né? Lembra que eu falei? Os pais não podem vir, né? Porque cuidam lá da zona rural, cuidam da colônia, da fazenda, mas eles mandam para ficar na casa de parentes ou na casa de alguém para ajudar. Algumas pessoas aqui vieram em busca de tratamento. Lembra que eu falei? Porque lá na zona rural não tem esse tratamento, né? Se você vai nesses grandes hospitais
de Rio Branco, né? Aqui do Acre, de onde você estiver, você vai se deparar com pessoas, bastante pessoas que até ficam, né? Dormem lá nos corredores, dormem em algum lugar. Por quê? Porque eles moram muito longe, moram lá na zona rural e não tem onde ficar. Então eles acampam ali nos hospitais, né, e ficam lá em busca de tratamento. E isso também faz com que? Faz com que a população da cidade fique cada vez maior por esse fluxo dessa saída aqui da zona rural para a zona urbana. Então, esse crescimento vai sendo desordenado. Então, algumas pessoas dessas daqui conseguem o seu êxito, mas algumas vão cuidar de carro, outras vão ser flanelinha. Algumas pessoas, se a gente parar, você já parou para perguntar, com seu papai, com sua mamãe, você já ouviu alguma história dessas pessoas, às vezes que moram na rua? Muitos deles falam, né, que falam assim, eu vim em busca, eu vim lá do Seringal, eu vim lá não sei da onde, sempre tem uma história. Que eles vieram para morar na rua? Eles vieram para sofrer? Eles vieram para passar fome? Não. Eles vieram para evoluir, eles vieram para melhorar sempre. Mas aí eles contam, né, aí casei, não deu certo, tive filho, alguns não têm mais contatos, né, com o filho. Por quê? Porque lembra que a gente falou da população? Que vai desordenadamente. Essas pessoas aqui, mesmo nessa situação, às vezes constituem família, procuram constituir família, e elas nem sempre alcançam o êxito necessário. Algumas vão trabalhar no shopping, outras podem trabalhar aqui, vão trabalhar até na própria escola, ou no hospital, vão trabalhar em casas de família. Muitos, né, têm uma história bastante de superação, uma história de superação, né? Eu iniciei trabalhando assim, eu iniciei no pesado, mas hoje, né, a gente já viu relatos, se você observar aí pela internet, você observa relatos de pessoas, né, que começaram trabalhando dessa forma, encaravam qualquer coisa. E hoje, né, tem um diploma de professor, de médico, de advogado, né? Então elas conseguem, né? Conseguiram evoluir. E a gente fica bastante feliz, né? Porque foram pessoas que vieram lá de baixo, né? E a cidade, infelizmente, os problemas que ocasionam são o crescimento desordenado, né? De pessoas, da população, muito desordenado, né? E isso aí vai ocasionar o quê? Mais pessoas morando na rua, né? Mais pessoas vivendo, né? Mais pessoas sem emprego, mais pessoas vivendo assim a cada dia, né? Com as suas dificuldades, a sua precariedade, né? Enfim, isso vai ocasionando o quê? Vai ocasionando um crescimento que não é saudável, né? É interessante que a cidade cresça de forma saudável. Então, cada dia mais vai ficando menos pessoas, né, na zona rural e mais pessoas na zona urbana, deixando esse crescimento desordenado, que é algo que não tem ordem. Ok, crianças? E não esqueçam, para acessar essa aula e outras aulas, vá lá na nossa plataforma Eduque. E vamos aprender juntos a cada dia. Ok? Tchau, tchau!